lá, galera, nossa aula de revisão hoje. Vamos corrigir aquelas atividades, tirar algumas dúvidas aí. Então, vamos lá. Bom, a nossa primeira questão fala que relação se pode estabelecer entre a variabilidade em uma população de seres vivos e a adaptação desses ao ambiente sem constante mudança. Bom, gente, quanto maior for a variabilidade dos indivíduos da população, maiores serão as chances de existirem formas que se adaptem, né, ao ambiente que está sofrendo modificações, ok? Segunda, no exemplo das mariposas claras e escuras, o que deveria acontecer com a proporção dessas variedades na população da floresta caso as indústrias instaladas ao seu redor deixassem de emitir poluentes na atmosfera? Justifique utilizando também o conceito de seleção natural. Bom, gente, quando se interrompe a emissão dos gases poluentes, né, pelas indústrias, é de se esperar que, com o passar do tempo, os troncos das árvores da floresta voltem a se tornar muito mais claros, facilitando assim a camuflagem de quem? Das mariposas mais claras e dificultando as das mariposas que são escuras, que serão mais predadas. Tá? Então, dessa forma, a seleção natural imposta pelo ambiente faz com que as mariposas que são claras tende a ter uma proporção maior em relação às mariposas que são mais escuras, com o passar do tempo e ao longo das gerações. Questão 3. Em condições apropriadas, as bactérias podem formar colônias. Na fotografia, cada ponto é uma colônia crescendo sobre o meio de cultura gelatinoso. Explique como a reprodução assexuada das bactérias está relacionada com a formação de colônias na fotografia. Bom, gente, quando acontece a reprodução assexuada, cada bactéria, o que vai acontecer? Vai se dividir e vai dar origem a duas novas bactérias. Então, depois de muitas duplicações, aí nós vamos ter a formação das colônias que são vistas nessa fotografia. Questão 4. Escolha a alternativa correta em relação às formas de reprodução assexuada e sexuada. Letra A. A reprodução assexuada forma indivíduos mais bem adaptados que o seu progenitor. Essa questão ela está errada, tá? Ela não vai formar indivíduos mais bem adaptados. Questão B. A reprodução assexuada é relativamente lenta em relação à reprodução sexuada. Também é mentira, é muito mais rápida. Letra C. A reprodução sexuada é a forma pela qual ocorre mais rapidamente o aumento da população. Também está errado, seria a forma assexuada. Letra D. A reprodução sexuada permite que haja maior variabilidade na população de uma espécie. Correto, é a reprodução que a gente vai ter maior variabilidade de qualquer que seja a população. E a letra E. As formas de reprodução assexuada e sexuada necessitam de células especiais para ocorrer. Totalmente errado. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 5. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes de vegetais, reino plantário. Com base nas fotografias, respondas aos itens a seguir. Letra A. A qual grupo pertence cada uma das espécies? Bom, a imagem A, nós representamos aí as briófitas, que são os musgos. Na B, seria a gimnosperma, que é o caso do pinheiro. Na C, nós temos o exemplo de angiosperma, né, que é o abacateiro. E na imagem D, nós temos a pteridófita, que é uma avenca, tá? Agora, a questão B. Uma das adaptações das plantas ao ambiente terrestre é a presença de vasos condutores, que outra característica das plantas também está associada à vida terrestre. Essa questão, né, a existência de estruturas que são reprodutivas, né, que permitem que algumas plantas se reproduzam de forma independente na água, como, por exemplo, o grão de pólen, tá? Questão C. Qual é o grupo que apresenta as suas sementes protegidas por um fruto? E quais os principais componentes de um fruto? Bom, quem tem fruto são as angiospermas, né? Os frutos, eles estão constituídos de duas partes, que seria o pericarpo e a semente. Questão 6. Em quais grupos vegetais a polinização é uma etapa da reprodução? Explique o que é polinização e cite 3 agentes polinizadores. E qual gameta está presente no grão de pólen? Bom,
são as gimnospermas e as angiospermas, né? A polinização é considerada um processo de transporte, né, dos grãos de pólen, que são provenientes das estruturas reprodutoras masculinas até a estrutura reprodutora feminina. Nós podemos citar como exemplo de agentes polinizadores o vento, aves, insetos, tá? E nos grãos de pólen também estão presentes os gametas masculinos. 7. Identifique no desenho a seguir as estruturas do aparelho reprodutor de mamíferos e faça uma comparação entre essas estruturas nos diferentes grupos. Então, nós podemos dizer que a letra A é o ovário, tá? A letra B é o útero, a letra C ali é a vagina, tá? E em termos de números, todos os grupos possuem um par de ovários e uma vagina. No caso dos monotremados e os marsupiais, possuem um par de útero e os placentários apenas um, tá? Questão 8. Os escorpiões amarelos são animais que só possuem fêmeas em sua população. Como se pode explicar esse fenômeno e quais as consequências em termos de variabilidade para essa espécie? Bom, os escorpiões, que são amarelos, né, eles se reproduzem através do processo chamado de partenogênese, tá? Então, nessa reprodução, os filhotes se originam de ovos da fêmea não fecundados por espermatozoides de machos, tá? Como no caso esses filhotes eles são todos clones da mãe, então a variabilidade deles vai ser bem baixa. Síntese. Questão 1. Associe corretamente as letras indicadas no esquema com os seguintes conceitos: adaptação, evolução, reprodução assexuada, reprodução sexuada, seleção natural e variabilidade. Letra A, evolução. Evolução é a transformação das espécies por meio da seleção natural, que é a letra B, que atua sobre que é variabilidade, que é a letra D. Essa variabilidade é baixa na reprodução assexuada, que é a letra F, que permite que haja mais chances para adaptação, que é a letra C, é alta que é a letra E, que é reprodução sexuada. 2. Comente as diferenças que existem entre reprodução assexuada e sexuada quanto aos seguintes pontos: número de progenitores envolvidos, utilização de células especiais, variabilidade, velocidade, crescimento da população. Bom, quando eu falo de reprodução assexuada, o número de progenitores envolvidos é apenas 1, enquanto a reprodução, seja sexuada. Agora, já na sexuada, eles são 2. A utilização de células especiais sexuais ocorre apenas na reprodução sexuada, que também confere a maior variabilidade de seus descendentes, por fazer uma combinação de material genético dos progenitores. Já a reprodução assexuada ocorre muito rápido, tá? Em bactérias, coisas de minutos, Então, o ritmo de crescimento da população é muito, muito grande, pois se multiplica o número de descendentes a cada geração. Então, já na reprodução sexuada, é muito lenta, é muito mais lenta, e cada geração pode se reproduzir poucos filhotes. Questão 3. Construa um quadro comparativo. Na primeira coluna, indique o grupo dos seres vivos e na segunda coluna, descreva como ocorre a fecundação, detalhando o encontro entre os gametas nesse processo. Então, vocês vão escrever, as características da fecundação, o encontro do gameta em cada um dos grupos. Então, vocês vão pesquisar briófitas, angiospermas, anelídeos, artrópodes, anfíbios, peixes, répteis e mamíferos. Ok? Então, para cada um, vocês vão colocar o processo que acontece. Por exemplo, nos artrópodes, a gente vai ter machos e fêmeas que encontram e liberam simultaneamente seus gametas na água, onde ocorre a fecundação externa. Tá? Nas briófitas, por exemplo, os gametas masculinos nadam em gotículas de água para se encontrar, por exemplo, com gameta feminino. Tá bom? Nas angiospermas, o grão de pólen pode conter gametas masculinos e produzido na parte masculina de uma flor e é transportado até a parte feminina da flor. Estou dando alguns exemplos aqui. Então, vocês vão fazer com cada um desses grupos aí a pesquisa. Então, é bem simples de montar. Vamos para a última questão.
Observe a ilustração a seguir do ciclo de vida de uma tartaruga marinha. Compare esse ciclo a dos anfíbios, quanto aos ambientes em que ocorrem as diferentes fases do ciclo e as adaptações encontradas nos ovos. Bom, se a gente comparar os dois ciclos, né, nós vamos ver que ambos os ciclos, a cópula também ocorre em ambiente aquático ou então semiaquático, tá? Nos anfíbios, a fecundação ela vai ser externa. E nos répteis, a fecundação é interna. Nos anfíbios, a desova ocorre dentro da água, com muitos ovos envoltos por uma camada que é gelatinosa, que vai ser protetora, tá? Já nos répteis, a desova ocorre no ambiente terrestre, tá? Com um número grande de ovos calcários. O desenvolvimento vai ser direto nos répteis, enquanto nos anfíbios nós vamos ter uma fase larval, que é o período da formação dos girinos, ok? E galera, espero que vocês tenham gostado dos comentários, tá? Isso vai ajudar no processo de estudo de vocês. O canal de Ciência na Pandemia se despedem. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Estudem direitinho. Se cuidem. E tchau, tchau.